Tá ventando um pouquinho, mas eu vou gravar assim mesmo, porque a luz tá muito boa. E eu quero gravar daqui, beleza? Então tá. A frase que o meu terapeuta falou foi o seguinte: trata o seu marido como uma criança, como você trata a sua filha. E na hora eu ri, né? E enfim. Isso faz um ano. Hoje eu entendo aquela frase perfeitamente. Hoje eu sou capaz de ter a maturidade suficiente para entender que isso realmente é assim. E para justificar por que tem que ser assim. Gente, tá ventando, eu espero que o microfone não seja muito afetado, mas assim, é isso, tá? Foquem no que eu tô falando. Então, quando eu falei isso lá no meu Instagram, eu sabia que ia ser polêmica, galera, tal. Então eu vou dar um contexto nisso daqui. Nem é clickbait, tá, gente? Porque, né? Mas não. É assim mesmo, eu penso, vou dar exemplos, e aí vocês no final, vocês me falam, olha, assim, ó, não, né? Porque aqui todos temos a liberdade de falar. Enfim, pra falar sobre como tratar o marido, como você trata uma criança, como você trata o seu filho, eu preciso dar um contexto desse motivo, né? Eu tive uma criação, como eu acredito que muitas das pessoas de vocês aqui, 30 plus, com mais de 30 anos, que foi a educação que a minha mãe sabia naquela época, que foi a educação que minha avó sabia e deu pra ela, que foi a educação que a minha bisavó sabia e deu pra minha avó. Então, né, não preciso seguir, vocês já entenderam. Então, a gente vai passando de geração em geração comportamentos que a gente aprendeu quando era criança. Porque, né, de 0 a 6 anos é ali onde a gente mais absorve coisas e aprende numa velocidade muito, muito, muito alta. E, enfim, quando eu fiquei grávida, soube que eu não queria essa criação pra minha filha, né? Eu sabendo que tinha algumas coisas que eram muito boas, tinha outras que não eram, então as que não eram eu procurei, ou estou procurando, não usá-las. E aí eu acho que a gente tá numa geração muito privilegiada pela quantidade de informação que a gente tem de forma muito rápida. Só que a gente tem que saber filtrar também. Mas entre uma coisa e outra, eu fui vendo a educação respeitosa, a educação positiva, a criação solidária, enfim, entre mães, apoio, né, entre mães. Eu soube que aquela forma, ou essa forma, era a que eu queria tratar e educar a minha filha. Com muito amor, com muito carinho, respeito, mas também com exigências, para ela saber que eu sou uma autoridade, né? Eu quero que ela saiba que o pai e a mãe são autoridades dentro da casa, o que não é o mesmo que autoritários, tá? São coisas diferentes. Então é o que eu quero passar para minha filha. Então, quando acontece alguma coisa com a minha filha, é assim que eu falo com ela, com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. A gente tem uma... acabei adquirindo um costume recentemente com ela, que é o seguinte: todo dia que a gente vai dormir, eu pergunto pra ela que coisas fizeram você feliz hoje, que coisas fizeram você triste, você ficou com medo, surpresa, enfim. Porque eu acho que as emoções é a base de tudo. Com toda essa informação que eu vi sobre educação respeitosa, isso, aquilo outro, as emoções são a base de tudo. Então, é por isso que eu faço esse exercício com a minha filha, pra gente entender o que aconteceu, porque o problema não é as emoções em si, mas como você reage quando você tá tendo a emoção que você tá tendo. Então, não faz muito tempo, acho que uns 2, 3 dias, ela brigou com o pai dela, sei lá o que aconteceu, porque eu cheguei, a bagunça tava feita, ela jogou a mesinha dela no chão, que saiu umas canetinhas voando pra lá e pra cá, e aí ela começou a chorar, e aí meu marido, mas ela não me escuta, e eu peguei ela, dei um abraço. A primeira coisa que eu faço é acolher, né? Então eu dei um abraço, tal, falei pra ela que podia chorar, que não tinha problema, tal, qual, e depois eu perguntei o que aconteceu e tal. E ela foi me explicando, e ela foi ficando mais calma, e aí eu expliquei pra ela que foi ficando mais calma porque ela já tava regulando essa emoção de raiva, enfim. E aí eu falei pra ela que todas as emoções são muito bem-vindas, mas que todos os comportamentos não são. Que a gente não pode se comportar de uma forma porque a gente, e justificar isso porque a gente tá sentindo uma determinada emoção. Então a gente não joga a mesa quando a gente tá com raiva. E a gente pode chorar sem problema nenhum, mas a gente não pode estragar as coisas, porque pode machucar ela, pode machucar o pai dela, enfim. Expliquei todas as coisas pra ela, e aí, de noite, nessa conversa, ela falou assim, eu joguei a mesa, eu fiquei com raiva, isso não é legal, e o papai acabou gritando, mas eu pedi desculpa pra ele pediu desculpa pra mim. Então, assim,
Isso me mostra que eu tô no caminho que eu quero tá. E que talvez tenha divergência se é o certo ou não, mas é assim que eu faço, entendeu? Porque realmente pra você saber se você tá fazendo uma coisa certa ou não, se deu certo ou não, como mãe, e isso é só eu que acho, tá? Que tem que passar uma vida, não 4 anos, né? Você falar assim, nossa, que mãe excelente que você é. Ah, quantos anos tem sua filha? 4 anos. Então, assim, você ainda tá numa fase que, né, depende ali de você, tem um controle absoluto sobre a criança e tal. Eu acho que pra gente saber se a gente foi mãe ou tá sendo mãe, boa mãe, bom pai, tem que passar uma vida, né? Quando entra ali na adolescência, 15, 20, 30 anos. É aí que você vê os resultados do que você fez ali nessa primeira infância. Então, eu acho que as emoções são a base de tudo. E como isso vem para um relacionamento? Eu fui criança, eu tenho essa menina dentro de mim, meu marido foi criança e ele tem esse menino dentro dele. Então, é assim que nós devemos nos olhar, como crianças, por trás dessa pessoa adulta. Mas a gente não pode entrar em papéis de mãe ou de pai. Eu vou falar aqui por mãe porque eu tô falando por mim, né? Então eu não posso entrar no papel de mãe do meu marido. E aí eu vou colocar um exemplo aqui. Por exemplo, se você é casada com um homem, né? Talvez, né? Enfim, se você é casada, talvez já tenha acontecido assim alguma vez, que no meu caso realmente é bem raro, mas acontece. Você encontrou uma cueca, um calção ali no meio do corredor. E aí, você tem duas opções. Ou você fala, você tem duas opções. Se você se coloca na posição de mãe, você fala assim: eu já falei que não é pra deixar calção e cueca no meio do corredor. Você não vê que a gente vai passar aqui, é que eu tô o dia inteiro, mas ele arrumou a nossa casa e acontece que você faz uma coisa dessa, não sei o que, tô me incomodando. Não custa nada você pegar e colocar no cesto de roupa suja. Gente, é isso, tá? É isso. Porque certamente você ouviu isso da sua mãe ou do seu pai, ou, né, enfim, quando sua avó, quando você era criança, e aquilo tá ali. Essa é a primeira reação que você vai ter, ou querer ter. Só que aí é onde entra a consciência, que você tem que colocar a consciência e falar assim, não vou reagir. Quando ele passar, você deixa lá. Se te incomoda um pouco, você deixa lá. Se te incomoda assim demais, que você olha para aquilo ali, você vai explodir de raiva, você pega e coloca no cesto de roupa suja. Assim, a sua mão não vai cair, não vai acontecer nada. Você vai, pelo contrário, você vai se sentir aliviada de, peguei e pus ali. Mas talvez você sinta raiva de, ai, foi eu que tive que fazer, mas é que, né, pela parte da mãe, tá meio que ali ainda oculta. Então eu faço assim, se me incomoda demais, eu pego e faço. Se não me incomoda tanto, eu deixo ali. E quando ele passar ali 5 vezes, 10, 15 e tropeçar naquela porcaria, ele vai pegar e vai pôr no cesto. Gente, eu acho que tá ventando muito. Não sei se vai dar pra continuar daqui. Ah, nossa, mas a luz tá tão boa. E olha que eu não vou editar esse vídeo, hein? Então fiquem aí, vamos ver se passa essa rajada de vento. Talvez não. O que eu vou fazer é colocar o meu casaco. Não sei se vai funcionar muito também, mas colocar ele assim, talvez proteja mais o microfone. Enfim. E aí, acredito que sim. Também não pode ficar batendo no microfone, né? Ai, Deus. Mas aí, se deixar totalmente aberto também. Enfim, vou segurar meio que assim, que eu acho que vai melhorar um pouco. Então, e aí se você talvez sinta essa raiva porque você tá ali, ai, mas por que eu tenho que fazer, né? Então, o que eu te convido a fazer? Primeiramente, a não se colocar na posição de mãe. Então, você deixa ali, tá? E aí, quando vocês estiverem calmos, se não tiver um momento muito bom, assim, se você já fez 20 vezes e tá realmente te incomodando, você vai comunicar isso pra ele. Só que você vai comunicar de uma forma doce, de uma forma leve. Minha vida, meu amor, sabe o que aconteceu? Eu queria comentar uma coisa com você. Eu tenho visto que nos últimos, sei lá, 20 dias, é eu que tenho pegado isso e seu calção é colocado na roupa suja, porque você deixa bem no meio do corredor. Então, assim, eu gostaria de ter da sua parte um
bom senso e parar de fazer, porque senão acaba que é eu que tenho que estar fazendo e tal. E ver o que ele vai te responder. O mais normal, a atitude mais provável é que ele te responda muito bem. Que ele fala, poxa, eu não sabia, te incomoda? Eu nem reparava que eu fazia isso. Vou fazer, porque, né, se te incomoda. Ah, Isadora, mas você não sabe o que eu tenho aqui em casa. Aqui em casa, o meu ia falar assim, ah, mas você já vem me encher o saco, Pois é. Então, o diagnóstico é que você casou com bosta. O quê? Você casou com bosta. Porque se você fala da forma mais doce, mais educada, respeitosa, você comunica como você se sente com respeito àquilo, a pessoa não recebe como um ataque. Então ela recebe talvez até com um pingo de vergonha de falar assim, nossa, poxa, eu vou fazer. Mas Isadora, eu sou casada com esse cara, eu tenho um filho com esse cara. Você é casada com bosta, o pai de seus filhos é um bosta. Isadora, mas o que acontece com a questão do emocional? Você não é uma criança, seu marido não tem a criança dentro, todo mundo não tem? Tem. E ela vai acompanhar a gente pro resto da vida. Só que, na segunda fase da vida, é nossa responsabilidade, única e exclusiva, corrigir o que a gente sabe que tá errado. Então, se você fala muito bem com uma pessoa e ela fala de uma forma grosseira com você, tá errado. Então, ela tem que ser consciente desse comportamento e mudar. Senão, ela é um bosta. E sim, você casou com um bosta. E sim, o pai dos seus filhos é um bosta. Eu tenho a sorte, porque não é natural, de que meu marido tem uma paciência de Jó. Ele tem muita paciência. Que, inclusive, eu tô pra começar a ler o livro de Jó da Bíblia, que uma amiga minha tava comentando outro dia, e aí eu acho que eu vou entender de onde que vem a paciência de Jó, né? Eu acredito que ele era um homem muito paciente. Enfim, só um parêntese aqui. E aí, ele tem muita paciência. Então, muitas vezes, quando eu tava lá, sem o meu controle, o meu equilíbrio emocional, que eu tenho, melhoro um pouco agora, mas ainda preciso melhorar demais, eu falava de uma forma com ele que, assim, inaceitável. Não me orgulho disso, mas era o que era. E aí ele me respondia de forma amável, doce, não sei o quê, ou deixava pra lá. Então, assim, não é o normal. O normal é que se você fala feito uma merda pra outra pessoa, porque sim, eu também era essa bosta, eu era uma bosta de pessoa nesse sentido, porque a minha estrutura emocional era uma bosta. O mais normal, se você fala agressivo, é que a pessoa te responda também com agressividade. E eu não tive isso. Alguma vez ou outra, mas mínimas. Poucas foram as vezes. Mas era eu, a chata, né? Então, se depois de dizer dessa forma de comunicar, então é isso, entendeu? Não tem muito o que fazer, tá? É uma pessoa que não quer fazer por onde, que não tá disposto a colocar o esforço que requer num relacionamento você fazer. Então, eu luto constantemente ao longo do dia com essas coisinhas pra ter paz. Eu já não procuro ter razão. Porque isso eu acho que é um ponto bem importante da gente falar, porque antes o meu marido e eu, a gente meio que tinha cada um a sua verdade, só que a gente pecava no querer que o outro também a tivesse. Então, assim, eu tenho uma verdade, meu marido tem a dele, hoje eu respeito a dele, ele respeita a minha, e se a gente tem algum conflito de verdades, a gente trabalha sobre esse problema. A gente não trabalha mais em querer convencer o outro de que nós temos razão e que isso é assim porque isso é das coisas que mais gera conflito, na minha opinião. E eu sou essa pessoa que antes de eu ter essa estrutura emocional mais estabilizada, eu agia muito no impulso, muito... E no fim das contas não adianta muito, o conflito aumenta, entendeu? Então agora o que eu faço pra evitar esse tipo de coisa é pensar antes de falar, o literal. Se eu tiver que ficar 2 minutos, 5, 10 antes de dar uma resposta, eu fico. E não me importa a impaciência que a outra pessoa tem. Ah, mas você não vai falar nada? Eu falo, não, tô pensando em como eu vou responder, vou estruturar o meu argumento aqui na mente e poder soltar. Pra eu soltar da forma mais leve possível, pra não ser recebido como um ataque, como uma ofensa, pra a coisa fluir. Então, o que eu falei antes sobre ter razão e paz, gente, eu prefiro ter paz. Hoje em dia, eu prefiro ter paz. Por quê? Porque eu sei que por deixar cueca... De novo, graças a Deus, não é o meu caso. Raras são as vezes, mas às vezes acontece. Deixar a coisa no meio do corredor.
Eu sei que é o certo pegar, né? Você tira a roupa e você coloca no cesto de roupa suja. Tipo assim, é assim. Mas, se eu for impor isso pro meu marido, especialmente no momento em que aquilo tá acontecendo, gente, eles ligam o botão off, sabe? Tipo, melhor desliga, né? Eles se desligam. Ligar o botão off é... Enfim. Eles se desligam. E aí é literalmente isso daqui, ó. Eles não te escutam. Entendeu? Você fica ali, não te escutam. Isso é um exemplo. Então, eu, hoje, Isadora, prefiro ter paz antes do que ter razão. Já não me importa eu ter que provar pra outra pessoa que eu tenho razão e mostrar pra ela por que eu tenho razão. Eu sou assim. Outro exemplo. Ele decidiu cozinhar hoje. Nunca cozinha, né? Quando cozinha, então, é aquela coisa. Meia cozinha fica suja de vasilha. Enfim, você chega e você vê aquilo tudo. Se você tá na posição de mãe, o que você faz? Nossa, mas uma vez na vida que você decide cozinhar, você faz essa bagunça, mas você precisa mesmo dessas 10 panelas? Eu acho que com 3 era suficiente. Você vai ter que limpar tudo isso depois, é um saco. De novo o botão. Ninguém escuta mulher chata, beleza? Já pega essa dica. Mulher chata não é escutada. Mulher é escutada pela doçura e pela leveza e pela paz que ela é capaz de manter na casa. É isso. Se você chega e você fala: meu amor, que bom que hoje você decidiu cozinhar. O que você tá fazendo pra gente de gostoso, tal? Tá bem cheiroso, hein? Tá. Você pode até usar um toque de humor. Tudo isso! 10 panelas você tá usando? Quantos são os pratos? Quero comer todos, né? Pra dar uma leveza pro ambiente antes de comunicar. E você pode falar. Quando eu cozinho, se você quiser uma dica, quando eu cozinho, eu uso 3 panelas e eu faço assim. E depois é só 3 garfos que eu tenho que lavar quando eu termino, porque esse sistema que eu uso é muito bom. Você sabe como é que ele vai te responder? Ele fala assim: nossa, então eu vou aplicar da próxima vez, porque realmente ter que limpar toda essa sujeirada depois vai ser um saco. Se ele te responder: mas você é chata, deixa eu fazer minha comida do jeito que eu quiser. Ele é um bosta. Mas Isadora, você casou com um bosta. Não é possível. É assim. Porque, de novo, gente, muito difícil uma pessoa receber uma coisa da forma mais doce possível e rebater aquilo ali com agressividade, com tal. E aí é onde eu tô falando assim de bosta meio que zoando, mas é isso mesmo. É aí onde a gente tem que ir pra trás, entendeu? Como é que foi a criação dessa pessoa? Como é que era a estrutura emocional dentro da casa dela? Porque pra você entender de alguma forma com quem que você tá, né? Porque se você é casada há 5 anos, 10 anos, 15... Gente, tem gente que passa, assim, uma vida e não conhece a pessoa que tem ao lado. Então, é complicado, é missão. E tem que ter ali uma gana, sabe? Uma vontade muito grande de ambas partes de fazer aquilo ali funcionar. E aqui eu não tô vindo de, eu não brigo mais com meu marido, porque, nossa, agora a gente vê... A gente tem sim as nossas diferenças, pelo que eu falei, cada um tem sua verdade, e a gente não quer convencer mais o outro da nossa verdade, a gente só a respeita, e isso evita muitos conflitos. Isso te dá a certeza de que você agora e o seu marido, vocês trabalham para resolver o problema que tá ali no meio dessas duas verdades. E tem que ser assim. E você tem que conversar isso com seu marido. Hoje, esses dias eu até tava falando com ele, quando o meu terapeuta me falou essa frase, e ele concordou. Eu falei assim, no fim das contas é assim, eu olhar pra você e ver uma criança ferida e cuidar dela, e você é o mesmo pra mim. E ele super concordou, porque é assim que a gente faz com a nossa filha. A gente não vê ela chorando e fala, para de chorar. A gente pode chorar tudo que você quiser. Vamos ver os comportamentos à raiz, né, em consequência de cada coisa que acontece, mas, de um modo geral, a gente está aqui para te apoiar, para te dar um abraço, para te acolher. Então, a mesma coisa a gente tem que fazer com o nosso cônjuge.
Ai, Isadora, mas é que eu não tenho paciência. Gente, não nasce da noite pro dia. Eu sempre fui conhecida como a pessoa que menos tem paciência do planeta. E depois que eu fui mãe, eu não tive outra escolha a não ser trabalhar minha paciência. Então, no fim das contas, tudo que a gente quer, a gente pode adquirir. Com muita constância, com muita disciplina. Então, se você quer ter mais paciência, mais paciência é uma coisa que você tem que treinar. Não é uma coisa que você vai levantar um dia e falar assim, hoje eu tô paciente. Não é. E também, mesmo você treinando bastante, vai ter o dia que você vai explodir, que você vai falar assim, putz, eu não tô falando que você vai ser perfeita, que seu relacionamento vai ser perfeito e que você vai ser a melhor mãe do mundo. Nada disso. Mas, de um modo geral, na maioria das vezes, você vai conseguir. Porque, gente, uma mulher doce, uma mulher carinhosa, entendeu? Amável, ela consegue tudo. Ela consegue tudo. Tudo. Já a chata é aquela que fica ali, entendeu? Só na chatice, e a coisa não flui. Então, é o que eu falo. Que eu já falei isso no vídeo, acho que do divórcio. Da separação, não sei o quê. Enfim, não sei. Vocês procurem aí. Quando você pensa em separar, e eu já pensei em separar muitas vezes, porque eu achava muito que o problema era meu marido, e que ai, e apontar o dedo, Quando eu olhei pra mim, de verdade olhei pra mim, e falei, eu tenho também muita coisa pra melhorar. Eu tenho também muita coisa pra fazer por mim. Tipo, o que eu tô caçando com a vida dos outros se nem a minha tá resolvida ainda? Muita coisa mudou e eu tirei de vez da minha mente a possibilidade de pensar num divórcio, tá? Olha o que eu tô falando pra vocês. Por quê? Porque o problema não tava no meu marido. O problema tava em mim. E eu não tenho que ser aquela pessoa que vai se irritar com a forma de ser do meu marido. Porque senão, gente, é um inferno na terra, porque é horrível. Meu marido, um exemplo. Outro exemplo. Esse eu nem coloquei no vídeo em espanhol, mas eu vou colocar aqui. Eu tiro as louças da lava-louça. Se elas estão um pouco molhadas ainda, eu seco e as guardo. Vou guardando. O meu marido não. Ele põe um pano de prato ali em cima da pia. Né? Da pia não, da... Como é que fala? Do balcão de trabalho, não sei. Enfim, não sei. Ali em cima. Não dentro da pia, né? Ali em cima. Ele põe os panos de prato e aí ele tira tudo da lava-louça, ele põe ali, ele as deixa secar ali. Depois é que ele guarda. Por vezes, eu fui a mãe. Você não tá vendo que é mais fácil você pegar, já ir secando e ir guardando, você deixa aqui em cima, depois eu quero cozinhar, eu tenho que tirar tudo e acaba sendo mais trabalho pra mim, Eles desligam, né? Não escuta nada. Nada. Não escutam nada. Quando eu parei de atuar assim, a coisa mudou. Porque num dia que a gente tá muito bem e tal, minha vida tem uma coisa que eu queria comentar com você. Toda vez que você tira a louça da lava-louça, você deixa ali em cima, né, pra secar. Eu entendo. É normal, porque melhor do que secar, guardar molhada, né? Mas sabe o que acontece? Que você deixa lá. E não tem problema você deixar, só que quando elas secam, você tem que pegar elas e guardar. Porque senão eu vou cozinhar e aquilo ali tá no meio, e aí eu não posso cozinhar, ou se eu vou cozinhar vai sujar de gordura, e aí a gente lavou a louça. Você entende? Ah, claro. O que acontece? Eu não vejo mais louças secas ali em cima. Ou ele pega, seca igual eu fazia, ou ele pega, deixa ali, e quando seca ele vai lá e pega e guarda, porque eu comuniquei isso pra ele previamente. A mesma coisa é ele, não é só eu. Eu tinha a mania de os armários da cozinha, tipo, eu abro pra pegar um copo, pego o copo e deixo o armário aberto. E um dia ele me falou, minha vida, eu não gosto de chegar na cozinha e tá todos os armários abertos. Tipo assim, se você pegou um copo, você foi lá, pegou uma bolachinha e um produto de limpeza, é 3 armários que tá lá assim. Eu não recebi aquilo como... eu recebi aquilo... Putz, nem passava pela minha cabeça isso. E as primeiras vezes depois desse comunicado, às vezes eu esquecia a porta aberta. E aí eu punha a consciência e fechava. Porque eu lembrei de que ele me falou naquele momento. Então, o mais normal e natural
é que a coisa comece a fluir. Porque vão ser duas pessoas se esforçando muito para fazer o melhor para outra pessoa, para acolher a criança da outra pessoa. Então, por isso que eu falei que isso aqui não é clickbait, isso aqui é isso daqui. Você tem que tratar o seu marido da mesma forma que você trata o seu filho, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com o mesmo respeito e sendo exigente e pondo seus limites, né? Porque se você fala, olha, só esse mês eu recolhi a sua cueca de seu calção 20 vezes. Mês passado, outras 5. Sabe? Poxa, realmente, né? Você tem colocado a sua parte. Porque é uma coisa que tá me incomodando. Eu sei que pra você não é problema nenhum, que não te incomoda. E tudo bem, mas a gente mora os dois juntos, né? Os 3 com a nossa filha. Então, é tanto o exemplo que a gente quer dar pra ela, quanto a convivência, porque me incomoda pessoalmente essa atitude. E o normal, igual eu falei, é que essa pessoa comece a ver de outra forma. Até porque vai falar assim, poxa, mas até então ela só falava gritando, só falava com chatice, e agora tá sendo tão doce. Pô, eu vou ser meio bosta. Ele vai falar, eu vou ser meio bosta se eu tratar ela mal, né? Eu vou ser meio bosta se eu falar ruim, mal com ela, sem educação. E eu acho que eu acabei não falando. Enfim, quando eu não faço edição, gente, é meio que uma bagunça, mas sobre o divórcio, né? Quando você tem criança, você pensar em se separar. Realmente, eu não continuei falando. Quando você pensa em se separar, se é só você e seu marido, e nossa, vocês já realmente fizeram de tudo e não tá dando, e aí na separação vocês se abraçam, vocês com todo respeito saem pros seus lados, digamos até que é ok. Mas que eu acho que devia tentar mais, mas ok. Digamos que é ok. Agora, quando você tem criança, você tem que pensar 200 mil vezes. E eu não vou ser aquela hipócrita aqui que vai falar, não, já pensei. Falei assim, nossa, se eu não tivesse filho... Ai, mas por que eu tive a minha filha? Sabe? Tipo assim, por que eu não me cuidei, né, pra engravidar? Pra não engravidar. E hoje eu vejo que esse pensamento bosta, que esse pensamento mesquinho, pequeno. Minha filha não tem nada a ver com isso. Era uma bênção na minha vida, o meu milagre mais milagroso de Deus, né? Aquela coisa tão maravilhosa. Mas eu cheguei a pensar isso e Deus sabe disso, porque, né, Ele está em todos os lugares, inclusive nos nossos pensamentos. E hoje eu vejo quão errada eu tava. Eu tava errada, minha filha não tem culpa nenhuma. Então, quando você tem criança, você tem que pensar muitas vezes antes de realmente se separar. Você tem que separar com a certeza, se for realmente o caso, separar com a certeza que você fez de tudo pra dar certo e não deu. Por quê? Porque é ruim os pais se separarem. Eu falei isso aqui, você parte os seus filhos em 2. Isadora, muito forte o que você tá falando. Mas é o que é. Você parte o seu filho em 2. Você divide o amor dele em 2, porque agora ele vai ter 2 casas, 2 rotinas. Vai ser muito difícil pra ele. Claro que tem pessoas que gestionam isso de uma forma melhor e outra pior, mas é difícil pra criança sempre, porque é difícil até para as pessoas que são adultas que estão ali se separando. Então, é difícil, não tem essa de querer enfeitar, de não... É difícil, é complicado. Não deveria acontecer se fosse possível, tá? Isso é a minha opinião e é assim, e não, ninguém vai me fazer mudar essa verdade que eu penso. Mas eu também penso que é pior pra criança conviver com os pais que não se suportam e que teriam realmente que ter se separado. Então, com isso, quando você se dá conta disso, você coloca muito mais consciência em melhorar esse aspecto. Por quê? Porque você como... Eu vou falar os 2 exemplos. Você como filha de... você como mãe de menina, você tá sendo a referência dela de mulher que ela vai se tornar no futuro. Tá? Então, se você é aquela mãe que fala palavrão pra caralho, você vai ter uma criança falando palavrão. Se você é aquela mãe que grita, é a referência. E você que é mãe, certeza você já viu, você pegar um copo e colocar assim, beber, pega o copo, você pega o copo, bebe e coloca assim. E tem um outro copo ali, a sua filha vai lá, pega o copo, bebe e coloca assim, do mesmo jeito. E assim pra tudo. Assim pra absolutamente tudo. Então ela tem você como referência do que ela vai ser ali no futuro. Então é você que tem que falar como eu quero que minha filha seja no futuro. Você quer que ela seja educada? Seja educada. Você quer que ela tenha bons modos? Tenha bons modos. Você quer que ela não grite? Não grite. É assim. E o seu filho vai ter você como referência de mulher que ele vai procurar lá no futuro.
Porque com o tempo ele vai saber diferenciar o que é um amor materno e o que é um amor por uma mulher, né? Que ele escolhe pra casar, enfim. Mas ele vai procurar qualidades da mãe na mulher. Olha que louco isso. Olha que louco isso. E eu me lembro, hoje que eu sei disso e que faz todo sentido, eu me lembro de muitas vezes quando eu comecei o meu namoro, meu marido falar, nossa, você parece a minha mãe. Nossa, mas você é igual a minha mãe. Nossa, minha mãe era igual. Minha mãe era igualzinha e tal. Hoje eu entendo. E, gente, as coisas eram tipo assim, a gente ia pra nossa casa da praia lá na Grécia. Ai, eu, né? Ai, seus amigos vêm pra cá e é sempre a mesma coisa. Quando eu preciso das coisas não tem aqui na casa, ok? Que eles limpam, deixam organizado e tal, mas a gente tem que parar com essa galera vindo aqui pra casa, de graça, enfim. E ele ria, minha mãe era igual, cara. Com meu pai, ela fazia a mesma coisa com os amigos dele e tal. Então, vocês tomem cuidado com os seus comportamentos, como mãe, como mulher, a referência que você tá dando pra sua filha, tá? E pro seu filho, da nora que você quer ter. Olha lá, você tem que ser a nora que você quer ter. Você quer ter uma nora de boa? Você seja de boa. E o mesmo pro pai. Eu tô falando mais sobre mãe nesse vídeo porque eu sou, né, mãe, mas o mesmo pro pai. A forma que você trata a sua filha é o que ela vai procurar lá no futuro, como marido. Então, se você é aquela pessoa, aquele pai que quando a sua filha fala com você, você para tudo que você tá fazendo, você olha no olho dela, você abaixa no nível dela, você a escuta. É isso que ela vai conseguir, é esse marido que ela vai procurar lá no futuro. E o mesmo ao contrário. O mesmo. Se você é aquele que ignora e tal, ela vai encontrar isso no futuro e vai achar que isso é amor e vai aceitar porque foi o que ela teve. E é assim que a gente vem ao mundo, preparados para dar e receber amor. Então, se o que a gente recebe não é o que a gente chamaria de amor, não interessa, é o que a gente vai procurar no futuro. Então, é tanto o amor que a gente tem, a referência deles é tanto como a gente é com eles, né, os filhos, quanto como nós somos entre nós, marido e mulher. Então, vocês olhem que louco. É muito importante você tratar muito bem o seu marido com muito respeito, com muita educação, para que a sua filha saiba que assim é como se trata o marido. E o mesmo para o seu filho. Tratar o seu marido com amor e respeito e seu marido com amor e respeito mesmo, para que ele saiba que é assim que se trata uma mulher quando ele for encontrar uma mulher lá fora. Porque são as referências deles e são as coisas que mais ficam. Daí a galera dos relacionamentos tóxicos, não sei o que, você vai procurar, não falha, gente, não falha, não tem erro. Você vai procurar, tá lá a resposta. Quando era criança, aconteceu isso, isso, aquilo. Então, galera que ainda não casou, você converse bastante durante o namoro. O namoro foi feito pra acabar, tá, gente? Não venha com chororô de, meu namoro acabou. Não. Namoro foi feito pra acabar, casamento foi feito pra durar. Então, antes de entrar no casamento, você escolha muito bem com quem que você vai se juntar. Observe muito, pergunte muito, como é a forma dele agir quando chega num restaurante, ele cumprimenta o garçom, tem educação, tudo. Analise tudo durante o namoro. E você vai ver que o seu casamento é sucesso. A forma de tratar a família, tudo. Mas se você já casou, já tá meio ruim, e já tem filho, já não é... Gente, é isso. É fazer o esforço pra dar certo, entendeu? Pra funcionar, porque não adianta. Chega um momento que o momento chega. A gente se joga na vida e ninguém vai fazer nada por nós. Absolutamente ninguém. É você com você mesma. E eu lembro quanto isso doeu pra mim faz uns 3 ou 4 meses. Que uma amiga minha, psicóloga, me falou. Mas, Adora, e a gente tem uma coisa em comum, porque somos filhas de pais alcoólatras, né? Acometidos com a doença do alcoolismo. Então, a gente tem muitas coisas em comum, porque a gente tem uma parte de abandono do pai por conta do vício. E é muito duro, tá, gente? É muito difícil. Outro dia, se vocês quiserem, eu posso vir falar sobre isso, mas hoje eu não vou falar. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente procura nos nossos relacionamentos, ou eu procurava muito no meu marido, essa parte de abandono por parte do meu pai. E aí,
eu ficava meio que dependente, a criancinha que era dependente do marido. E ela falou, não, bicho, se vira, é você que é dona da sua vida, é você que se tem alguma coisa que não tá legal, você tem que ir lá e consertar. Não tem essa de meu papai não sei o que, meu maridinho não sei o que, não. É vergonha na cara mesmo, é colocar consciência, é frear impulsos, entendeu? Frear os pensamentos que você fica ali, E aquilo pra mim foi assim, bicho. Ela até me propôs um exercício de pegar grãozinhos de arroz, de lentilha, de grão de bico, feijão, e colocar em 2 potinhos e ir passando de um potinho pro outro, falando: eu sou capaz de me alimentar, eu sou capaz de me sustentar, eu sou capaz de lidar com todos os meus problemas. E quando eu enchesse, passar de novo pro outro lado, com as mesmas frases repetindo. Eu não cheguei a fazer, não foi necessário chegar a fazer, mas ela falou assim: esse exercício pra psique, ou psique, sei lá como é que fala em português, é excepcional pra você assumir o controle e falar assim, não, vou colocar consciência aqui e bora. E eu não precisei fazer o teste em si, mas comecei a colocar muito mais consciência, que eu já vinha colocando consciência em várias coisas, mas ainda faltava várias coisas. E a coisa começou a fluir. A coisa começou a fluir. Tem a parte também de tempo que requer. Não vai acontecer da noite pro dia. Não vai. Porque se a gente tá num ritmo durante muito tempo, que no meu caso era uma crise ali, que tava sempre meio pendenga, e enfim, vai ser difícil no começo e vai ser estranho pra outra pessoa, né? Então, alguma vez que o meu marido, muito paciente, mas alguma vez ele estoura e fala comigo de um jeito que eu não gosto, antes eu... Hoje eu falo, tá bom, mas você pode me comunicar isso de outra forma? Eu não gostei do jeito que você me falou. Eu acho que é uma falta de respeito. E isso na frente da minha filha. Pra que ela ouça e saiba como ela tem que responder se alguém algum dia falar daquele jeito com ela. E antes, meu marido ignorava total e hoje... Poxa, é verdade. Desculpa, eu não devia ter falado assim com você. E ele não tem essa atitude hoje, ou eu não tenho essa atitude também, porque tudo que eu falei aqui pra um lado serve pro outro também, tá, gente? Porque eu também tenho meus defeitos, também tenho então. Ele não mudou por eu ir lá e falar, isso aqui você tem que mudar. Isso aqui eu não gosto desse jeito. Ele mudou porque eu mudei. Porque ele viu o meu comportamento diferente. Um comportamento que era sempre como a gente fala lá no Goiás, um spy, um grito, passou a ser um pedido de respeito. Né? Passou a ser um comunicado de oi. Tipo assim, oi? Uai, por que você tá falando assim comigo, né? É batata, gente. Funciona. Se não funcionar, o que aconteceu? Você casou com o quê? Exatamente. Vocês já sabem. Compartilhe esse vídeo com todo mundo. Porque eu quero que isso chegue no mundo inteiro. Todo mundo precisa ouvir disso. Todo mundo precisa saber isso. E não é nem, negócio de YouTube, não. É porque eu quero que as pessoas sejam ajudadas. Tenho essa outra visão. Eu sei que é difícil mudar a visão. Porque eu tava nessa outra visão caidaça fazia muito tempo. E eu tenho a sorte, que eu também já falei isso aqui num vídeo, de ter muito boas amigas e muito queridas. Então, muitas amigas, né, de falar a importância de você falar os problemas com as suas amigas, enfim. Muitas amigas me davam a razão. Isadora, realmente. Aquele assim, nossa, bicho, puta, aí é foda mesmo. Mas muitas outras também falavam, Isadora, você vai tomar no rabo, cara. Você vai tomar banho na soda, porque você também é insuportável. É o jeito que você fala com o cara, você acha que isso é normal? Então, tipo assim, eu tenho a sorte de ter muito boas amigas. Mas, quando eu não tinha mudado isso na minha cabeça, eu via só a parte das amigas que falavam que eu tinha razão. Você tem razão, Isadora, é que desse jeito, bicho, isso aí é um absurdo. Eu não aguento, eu não dou conta. Mas, e eu não ficava com raiva das que falavam, Isa, mas você também é insuportável, não. Porque eu também sabia. Só que na minha cabeça é assim, mas como é que eu vou ser doce e agradável com ele se ele é insuportável comigo? O que eu não sabia é que eu mudando e que eu fazendo a minha parte, cara, ia contagiá-lo. Porque aí é quando chega... E aí é onde eu vejo essa galera que tá casada faz 50 anos, 60 anos, 50, sabe, 70 anos, isso aqui.
Aí é onde eu vejo que essa galera colhe os frutos do que é um relacionamento, do que foi feito pra ser um relacionamento. Uma coisa boa, agradável, sabe? As brincadeiras internas que a gente tem, aquele, sabe? Ou, a gente tá na dieta, mas bora comer uma pizza hoje? Bora, entendeu? Sabe? Ser cúmplices. Isso deve ser feito ao longo de todo o caminho. Quando você é jovem, até envelhecer. Mas, se vocês fizeram um bom trabalho em toda a jornada, ou seja, você está disposta a esperar o tempo dele de cura e de melhoria, ele está disposto a esperar o seu tempo de cura e de melhoria. Porque no mesmo nível emocional, gente, ninguém vai estar. Ou seja, nenhum casal vai estar. Eu acho que isso é praticamente impossível. Ou você vai estar mais madura, ou seu marido vai estar mais maduro. Entendeu? Sempre vai estar uma coisa. Então, um tem que estar aqui, o outro tem que puxar. E aí o outro tá aqui, o outro puxa. Então é um exercício muito de paciência, de querer fazer dar certo, de funcionar, de colocar muita consciência, de querer ser um bom exemplo pros seus filhos, de querer ser uma pessoa melhor, uma pessoa com propósito, uma pessoa que serve, uma pessoa útil. Então, assim, é isso. Ah, mas exato. Então você quer ter razão. Você quer alimentar o seu ego, você não quer paz. E aí já é um problema seu com você. Eu não posso entrar aí. Eu aqui no meu vídeo falo pela minha experiência, o que eu acho, se é bom, se não é, se tá certo, se não tá, eu vou colher os frutos disso num futuro. Que na verdade não é nenhum futuro, porque eu já tenho colhido, por isso que eu decidi lançar essa voz aqui na internet. Então, assim, é isso, tá? O vídeo se estendeu um pouco, mas eu queria muito trazer esse vídeo pra cá, porque eu sinto que pode ajudar muitas pessoas que têm talvez uma visão diferente, como eu tinha até meses, acho que 4 meses. Então, assim, é possível. Às vezes a gente acha que tá na fossa, fundão do poço mesmo, e às vezes tá mesmo. Mas quando a gente chega lá, gente, é só pra cima que a gente pode ir. Quando você chega no fundo do poço, você tem que sair pra cima. Tem uma frase aí de não sei quem que é: quando você chegar no fundo do poço, não continua cavando não, bicho. Sabe, você chegou no fundo, tenha a esperteza de falar, opa, bateu aqui, tenho que subir. Porque se você continuar cavando, você vai continuar ali na mesma bosta de sempre, né? E não vale a pena. A vida é muito curta, é tão frágil. Quando acontece um acidente, uma coisa, alguém morre, uma tragédia assim mais próximo da gente, ou até com a gente mesmo, né? A gente fica assim, nossa, a vida é tão frágil, nossa, bicho, aquilo, Passa uma semana, você tá lá. É porque você tá com o calção ali no meio. É porque você, olha a bagunça que você faz na cozinha. É porque... Não vale a pena, gente. Vale a pena você viver bem, entendeu? Você não esperar uma felicidade constante, porque não existe. Você não querer que a pessoa se adapte 100% a você, porque não vai acontecer. Mas você tem que querer fazer dar certo. E isso implica muitas atitudes que você tem que fazer, que talvez você não queira, que talvez você não goste, mas você tem que fazer. Acho que é isso. Vocês gostaram? Fala a verdade, hein?